E aí, pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje, o que a gente vai falar? Recém-nascido, saúde da criança de novo. Então vamos que vamos. Mas antes, pessoal, eu quero agradecer muito aos 900 inscritos, tá, que a gente alcançou. Na verdade, 910 inscritos, tá? Então muito obrigado mesmo. É uma marca que é importante para mim, tá bom? Então graças a vocês aí a gente alcançou isso. Então, muito obrigado de verdade a você que está inscrito, você que acompanha, que divulga, que deixa comentário, que deixa dúvida. Eu sempre respondo todo mundo. Então, realmente, você que gosta do canal aí, é para você o esforço que eu faço aqui de estudar, pesquisar e editar os vídeos para sempre trazer coisa legal. E, claro, o objetivo principal aqui, claro, ajudar você nos seus estudos aí no período da faculdade ou pós-graduação, não importa, até porque a gente não deve parar de estudar, não é mesmo? Então, muito obrigado de verdade. Agora sim, falando da nossa patologia de hoje, do recém-nascido, é a síndrome do desconforto respiratório. Se você estiver utilizando outra referência, o livro de referência, assim como eu usei 2 livros. Em um livro ele aparece como síndrome do desconforto respiratório e no outro ele apareceu como doença da membrana hialina. Então, dependendo do livro que você estiver utilizando, pode aparecer um desses dois. Então, eu vou estar falando de síndrome do desconforto respiratório, você vai estar olhando doença da membrana hialina. Tranquilo, é a mesma coisa, estuda, segue a vida que vai dar tudo certo, tá? Então, o que é importante a gente falar sobre essa patologia de hoje aqui? Porque, principalmente falando do RN, ainda mais nessa situação, porque mais de 50% dessa patologia vai acontecer nos RNs pré-termo. O que eu quero dizer com isso? É o prematuro. Então, isso está associado à idade gestacional, tá? A idade gestacional vai fazer com que esse bebezinho, o RN, vai nascer mais maturo ou não, tá bom? Então, isso daqui é importante você saber. Essas manifestações clínicas que ele vai apresentar ao nascer, principalmente o pré-termo, essas manifestações clínicas você tem que ter elas já. Claro, não é possível você decorar nem saber todas as manifestações clínicas de todas as patologias que existem. Mas se você tiver as bases teóricas, ou seja, essas características que sempre vão aparecer nessas patologias mais específicas, as que mais acontecem, isso vai te dar um raciocínio clínico muito mais aguçado, muito mais apurado e você vai ter condições de fazer o diagnóstico e a intervenção. Pessoal, o diagnóstico, eu falo diagnóstico de enfermagem, tá? Não é o diagnóstico médico. Então, esse diagnóstico é aquele para você cuidar do paciente, não para identificar a doença, tá bom, gente? É diferente aí. Então, para você colocar as suas intervenções de enfermagem, o que você pode fazer para melhorar esse quadro, tá bom, do RN. Então, saber essas manifestações clínicas, assim como, por exemplo, a taquipneia, ela é característica de várias doenças. Então, você precisa saber alguns sinais e sintomas para que você possa diferenciar ela de outras. Por exemplo, a gente vai mencionar aqui a taquipneia transitória. A taquipneia transitória é óbvio que tem um sinal clínico característico que é a taquipneia, assim como a síndrome do desconforto respiratório. Então, como diferenciar? Então, é através dessas manifestações clínicas. O que o RN está mostrando para você, já que, óbvio, ele não consegue falar o que está sentindo. Então, nessa hora, o seu raciocínio clínico é muito importante, porque a intervenção mais rápida gera um maior percentual de você ter sucesso na melhora desse paciente, tá certo? E a gente vai apresentar aqui também os resultados esperados aí para isso. Por quê? Porque nessa hora você já tem que estar sabendo aqui, pelo menos o mais básico dessas manifestações, desses sinais e sintomas, para que você possa ir agregando, claro, a teoria junto com a prática, né? Então, agregando conhecimento e praticidade para você ficar aí cada vez mais hábil a
conseguir identificar e diagnosticar essas manifestações para que você possa ser direcionado às intervenções de enfermagem com mais precisão. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente vai apresentar aqui e vai deixar muito bem explicado aí a síndrome do desconforto respiratório do RN. Beleza, gente? Então é isso. Espero que vocês aproveitem o vídeo de hoje, tá? Então, daquele jeito, já sabe. Sem enrolar, separa o seu material aí, se ajeita na cadeira, faz aquele lanchinho super saudável e vem comigo! Então é isso, pessoal. Vamos lá. Tela de apresentação. Me segue nas redes sociais aí, Facebook, Instagram. Pode deixar comentários e perguntas lá também. Beleza? Então vamos seguir. Então é isso aí, ó. Vamos falar da síndrome do desconforto respiratório, como eu já havia falado ali na introdução, também conhecida como doença da membrana hialina. Então vamos começar aqui falando o que é que pode causar esta síndrome. Gente, só um detalhe aqui, nesse momento aqui, ó, a gente fala que é síndrome porque ela vai causar mais de um evento no organismo do indivíduo, tá? Quando a gente fala doença, é um sintoma só característico. Quando a gente fala síndrome, é porque são vários sintomas e várias coisas acontecendo junto, tá? Por isso é síndrome, beleza? Então, o que pode causar essa síndrome aí é principalmente a imaturidade do pulmão e a deficiência do surfactante. A imaturidade do pulmão do RN está totalmente relacionado à idade gestacional. Aqui já fazendo um link, inclusive a gente já tem vídeo aqui no canal sobre a idade gestacional. Então, fazendo o link com isso, o pré-natal sendo bem feito, a gente consegue identificar que esse RN, esse recém-nascido, pode vir a nascer prematuro e então a gente ter condições de iniciar aí uma terapia preventiva já na gestação para evitar a imaturidade do pulmão. Eu vou falar dele aqui embaixo, tá? Essa síndrome aqui, o RN, ele vai ter essa síndrome. Na maior parte das vezes, né, em 50% das vezes, será o RN prematuro. Essa patologia vai acometer aí 50% mais ou menos dos RNs que são pré-termo, ou seja, os prematuros. É por isso que é importante o pré-natal bem feito, para já identificar essa situação de prematuridade e iniciar um tratamento preventivo. Mas a causa principal aqui é exatamente essa: a imaturidade do pulmão e a deficiência do surfactante. E aí, lembrando um pouquinho do que é o surfactante, é uma substância fosfolipídica que tem a função de um detergente, para que você possa associar, tá? Então, ele tem a função de um detergente para que ele evite que os alvéolos colem um no outro, ou no termo técnico aqui, evitar o colabamento, tá? O colabamento dos alvéolos. Então, esse surfactante ele vai exercer essa função. Então, sem ele, eu vou ser incapaz de expandir, de insuflar o meu alvéolo, tá certo? E aí, claro, gerando a dificuldade respiratória. Esse surfactante, pessoal, ele é produzido, sintetizado pelas células epiteliais do alvéolo, que são os pneumócitos do tipo 2. Ah, então, só um detalhe aí. Lembrando também, gente, que a imaturidade do pulmão, ela é muito importante, óbvio, para as doenças respiratórias, no sentido de que o pulmão, ele é um dos últimos órgãos a ser desenvolvido. Então, por isso que crianças aí, aproximadamente até os 7 anos de idade, têm muitas doenças respiratórias. Porque o pulmão leva até mais ou menos os 7 anos de idade para realmente estar totalmente formado, totalmente desenvolvido. Doenças respiratórias
falando de saúde da criança, é extremamente comum, justamente pela dificuldade e o atraso, não o atraso, né, mas ser tardio o desenvolvimento do pulmão. Tudo bem? E claro, também associado ao fato de que as vias aéreas é a primeira porta de entrada aí para a maioria dos antígenos. Beleza, gente? Então, essas são as causas aí. Então, vamos falar aqui o que é essa doença, tá? A fisiopatologia dela. O que acontece no pulmão desse indivíduo prematuro, desse RN prematuro, que vai desencadear toda essa síndrome, tá? Então, claro, obviamente aqui, né, o pulmão não está desenvolvido completo. Isso também vai gerar aí que os alvéolos não sejam desenvolvidos completamente, assim como alguns também não estejam insuflados, tá certo? Porque o alvéolo, pessoal, ele é preenchido nesse momento, na vida intrauterina, ele é preenchido com líquido. E assim que está terminando a gestação, esse líquido que está dentro do alvéolo, ele começa a ser absorvido e ele vai terminar essa absorção no pós-parto, tá certo? Assim que o recém-nascido começa a respirar ar, esse ar troca de lugar com o líquido que estava dentro do alvéolo. Isso acontece naturalmente, automático, nas primeiras respirações do RN. Nesse caso aqui, esse alvéolo pode estar ainda preenchido com líquido e não conseguir insuflar, ou seja, fazer essa troca pelo ar. Esse alvéolo não desenvolvido vai gerar a deficiência do surfactante. É uma cascata aqui, tá, pessoal? Então, eu tenho o pulmão imaturo, tenho o meu alvéolo não desenvolvido, deficiência na síntese do surfactante, que é a substância que vai auxiliar isso. Então, com isso daqui, eu vou ter uma incapacidade de insuflar ou inflar os meus pulmões. Nessa hora, o RN ele vai estar realizando tanto esforço para expandir o pulmão, tanto esforço que cada vez que ele fizer esse esforço, ele vai ficar mais cansado, até que ele chegue à exaustão e não consiga mais inflar os pulmões, não consiga mais insuflar os alvéolos, levando à atelectasia, ou seja, o colabamento dos alvéolos. Isso vai, obviamente, comprometer a hematose, a troca gasosa, tá bom, gente? Comprometendo a hematose, eu vou ter uma hipo para baixo, hipoperfusão, que vai levar à hipoxemia. Para quem não lembra aí, a hipoxemia é baixa concentração de oxigênio no sangue. E isso daqui, claro, pode levar à hipóxia, que é a baixa concentração de oxigênio nos tecidos. Essa hipoxemia prolongada, se ela não for tratada, vai gerar uma acidose metabólica e, por consequência, claro, uma acidose respiratória, ou seja, uma acidose mista. Isso daqui é o caminho, é as características que vão ser apresentadas aí durante esta patologia. É isso aqui que vai acontecer. Intervenções de enfermagem em qualquer momento disso daqui, claro, quanto antes melhor, vai com certeza evitar aí o comprometimento ainda maior dessa situação. E aí, pensando aqui na hipoxemia, gerar uma hipoxemia é grave, porque o nosso cérebro precisa desse oxigênio. Não ter o oxigênio para as células do cérebro é muito grave, tá bom, pessoal? E aí, ó, vamos aqui para nossas manifestações clínicas, que é o que eu estava falando na introdução, que é o que realmente é importante. Você saber aqui a fisiopatologia é interessante para que você entenda a teoria, tá? Para que você entenda o que está acontecendo dentro do organismo daquele RN. E agora você entender as manifestações clínicas é muito importante, porque você já vai saber o que está acontecendo dentro do organismo do RN, através da fisiopatologia, da teoria, e isso vai estar sendo refletido
nas manifestações clínicas, uma vez que o RN não consegue expressar, falar para você o que está acontecendo. As manifestações clínicas aqui na situação do RN são de extrema importância que você tenha isso muito bem definido, aguçado, porque ele não vai conseguir falar para você. Então, os sinais que ele vai estar apresentando é que vão direcionar você à melhor resolução aí dessa situação, tá bom? E aí, claro, né, falando de respiratório, nada mais justo do que a taquipneia ser um dos principais sinais aqui clínicos. Aqui, a taquipneia, em um determinado momento, ela vai estar sendo uma taquipneia compensatória por conta dessa situação aqui, ó, por conta da situação da hipoxemia. Se for fazer a gasometria arterial, a taquipneia compensatória pode estar evitando a hipoxemia, tá? Pode estar evitando inicialmente, mas se continuar com a gasometria, com certeza essa taquipneia vai estar evoluída e a hipoxemia também. Assim como fazer o exame físico aqui também, nesse momento é importante. E na ausculta pulmonar, lembrando dos murmúrios vesiculares, que são os sons que realmente a gente precisa ouvir aí no pulmão, na ausculta, nesse momento, os murmúrios vesiculares estarão diminuídos. Por quê? Porque você vai auscultar aí uma baixa entrada de ar, justamente por conta da deficiência dos alvéolos. Certo? Então, na ausculta, nesse momento, na ausculta pulmonar aqui, você vai perceber os murmúrios vesiculares bem diminuídos. A dispneia, claro, né, o desconforto respiratório, também é um sinal clínico muito expressivo aqui nessa situação. E essa parte aqui também, ó, as retrações intercostais. Todas aquelas tiragens intercostais vão estar presentes, como batimento de asa de nariz, a própria tiragem intercostal, uso da musculatura acessória para respiração, principalmente porque o RN ainda não sabe respirar pela boca, então a respiração dele é 100% nasal. Então, a utilização da musculatura acessória aqui vai ser muito expressiva, tá? Para você perceber isso aqui. As crepitações ainda na ausculta, na inspiração, você vai conseguir perceber crepitações. E na expiração, você vai perceber ronco. Tá? Isso aqui na ausculta. Então, ainda é sinais aqui clínicos bem aparentes para essa situação. E aí, pensando na hipoxemia, pode ocasionar aí cianose e palidez. E aí, lembrando que a cianose no RN vai ser sempre céfalo-podálico, tá? Ou céfalo-caudal. Então, vai ser começar da cabeça para baixo e depois até chegar nos membros, tá? Mão e pé. Bom, então, a cianose também. Importante mesmo, tá, gente? Ó, faz um asterístico aí. Importante você saber aqui as manifestações clínicas, porque é aqui que você vai conseguir determinar o seu raciocínio clínico e determinar suas intervenções. Por quê? Porque olha o que a gente está esperando que você faça quando você realizar as suas intervenções de enfermagem, quando você fizer o seu diagnóstico de enfermagem através dessas sinais e sintomas. O que é esperado que aconteça com esse RN para ele melhorar? Que ele esteja respirando no ar ambiente ou que ele esteja sobre a saturação aí, né, no caso de catéter, na saturação de oxigênio a 90%, mais, né, maior que 90%, tá? Maior que 90%. Que ele também tenha a frequência respiratória em 60 repetições por minuto, certo? E pensando também na acidose aqui, ó, que o pH esteja maior que 7,35 e menor que 7,45, tá? Aquele espaço, intervalo pequenininho aqui de 7,35 e 7,45. Que a gente sabe que o pH, principalmente o pH sanguíneo aí, é extremamente importante que ele se mantenha
nessa variável aqui de 7,35, 7,45. Então, a gasometria aqui é importantíssima também, tá? Então, baseado aí nessas manifestações clínicas, nos sinais e sintomas, no seu diagnóstico de enfermagem, você vai realizar esses resultados aqui, que é o que você está esperando da melhora do seu paciente. Tudo bem? E como é que a gente vai fazer isso? Aqui, tratamento para ele, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos estabelecer aí a oxigenoterapia de imediato, porque estamos falando de sistema respiratório. O oxigênio é a primeira coisa que você tem que pensar já para começar esse tratamento. Assim como manter ventilação, lembrando que para manter a ventilação aqui do recém-nascido não precisa abrir totalmente as vias aéreas, tá bom, pessoal? Então, manter ventilação e o equilíbrio ácido-base, não pode esquecer isso aqui, tá? Aqui é importantíssimo também, ó, a administração do surfactante via exógena. Por quê? Porque ele está com dificuldade de produzir o surfactante endógeno, tá bom? O próprio surfactante. Então, tem estudos aí, de acordo com as referências dos livros que eu vou deixar para vocês lá, tem estudos aqui que comprovam a eficácia da administração do surfactante exógeno para melhora do quadro do paciente, tá? Então, vamos prevenir também aqui, ó, prevenir a hipotensão. Aqui, ó, é um ponto importante, gente, ó, de contraindicação. Não vamos estimular a amamentação. Por quê? É possível que o RN faça aspiração, tá? do leite no momento da amamentação. Pensando que tanto do desconforto respiratório que ele está, fazer a amamentação não é realmente indicado, principalmente por conta de que ele pode aspirar e evitar, é contraindicado a amamentação neste período, beleza? E aí, como eu havia falado sobre o pré-natal lá no comecinho aqui, né, no tratamento preventivo, o uso de corticoide durante a gestação para a mãe é importante porque o corticoide vai fazer com que o pulmão seja maturado um pouco mais rápido. Ou seja, o corticoide na gestação vai estimular a maturação do pulmão. Feito o pré-natal de forma correta, a gente pode identificar que esse RN vai nascer prematuro. Então, identificando isso, a gente já pode começar a pensar no uso de corticoide durante a gestação. Porque o RN vai nascer prematuro, mas a gente pode tentar estimular um pouquinho o desenvolvimento do pulmão para que essa situação, para que todo esse quadro clínico aqui seja um pouco mais aliviado, tá? Depois do nascimento. É isso aqui. Isso é a síndrome do desconforto respiratório. Eu tenho mais uma patologia aqui para falar para vocês, mas que é basicamente a mesma coisa, que é a taquipneia transitória no RN. Só que essa patologia, como o nome mesmo já diz, ela é transitória. Ela tem é comum acontecer, tá? Porque aqui, ó, quando eu falei que os alvéolos eles são preenchidos com líquido e assim que o RN nasce, ele substitui esse líquido é absorvido pelo organismo e substituído por ar. Então, nesta patologia de taquipneia transitória, às vezes tem um retardo na absorção desse líquido. E aí ele tem um desconforto respiratório. Claro que a taquipneia, de novo, vai ser o principal fator clínico aqui, tá? Evidente. Por isso que é importante você saber aqui essas manifestações, pelo menos a base delas, para que você possa diferenciar de outras, tá? Assim como eu falei na introdução do vídeo. Tá? Então, essa taquipneia transitória está altamente associada ao retardo da absorção do líquido para substituir por oxigênio, por ar. Só que isso é comum e tende a evoluir de forma benigna. Então, isso não é um problema muito grande. Tá? Então, o que é que você tem que fazer? Claro, observar esse RN de perto e
iniciar o tratamento aqui, claro, com administração de oxigênio, acompanhar a saturação, por conta, óbvio, de hipoxemia, se esse oxigênio não estiver chegando, e a gasometria arterial junto com o exame físico, principalmente a ausculta pulmonar. Mas na taquipneia transitória do recém-nascido, é uma situação comum, pode acontecer, e ela normalmente ela se resolve sozinha. Você só precisa estar atento às manifestações clínicas para caso ela não seja a taquipneia transitória e você esteja identificando sinais clínicos achando que é a taquipneia transitória, mas na verdade a gente está lidando com a síndrome do desconforto respiratório. Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, pode deixar comentários e dúvidas que eu respondo todo mundo. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima!